Oiê! No vídeo de hoje, a gente resolveu trazer um tema que tá bem aqui latente pra mim, pra Tá, que é a escolha da maternidade. Porque muitas pessoas têm perguntado ultimamente o que eu levei em consideração, pra você também, tá? Não muito. O que eu tô priorizando. E aí a Aninha tem três grandes experiências diferentes, então a gente resolveu trazer esse assunto hoje. A primeira questão é levantar quais hospitais o seu convênio atende, né? Não faz sentido a gente ficar pensando, mirabolando ideias, se não está dentro do que o convênio abrange. Então acho que esse é o primeiro aspecto. Primeiro. Tá. Segundo, dentro das maternidades que você já sabe que o convênio atende, você tem que saber em quais o seu médico opera, faz o parto, enfim. Porque o médico tem que ter um cadastro nesse hospital. E ele tem que ser autorizado pelo hospital a trabalhar dentro dele. Então isso é um ponto importante. E uma coisa, quanto mais familiarizado o médico tá com o hospital, porque ele sempre tem uma preferência. Que nem a minha médica, quando foi no parto da Helena, ela era cadastrada, mas ela não ia nunca. Então você vê que já é uma coisa meio assim, ela já tem não tá em casa, né? Não tá à O vontade. acesso é diferente, O né? acesso é Totalmente. diferente. Pode entrar, mas... O acesso à equipe técnica também não tem uma empatia, uma coisa... não tem aquele super trabalho de equipe, né? Não trabalho conhece, não tem entrosamento. A palavra entrosamento acho que é o que define. E acho que o terceiro ponto disso tudo, sabendo de tudo isso, é também entender o que você quer, né? Pra então, sabendo quais o plano atende, sabendo quais o seu médico trabalha, o que você quer pra parto. Eu acho que daí já sai um super filtro de... Você vai eliminar um bando, Exato, né? aí que você vai eliminar. A partir do momento que você sabe, eu quero parto normal, eu quero uma cesárea, eu quero não sei o que, eu quero que seja mais humanizado. É importante pra mim que tenha isso ou aquilo. Você já corta metade da sua lista. Acho que até mais da metade, já vai sobrar bem poucos pra você daí visitar, enfim. E uma coisa muito legal nessa fase é perguntar pras amigas, não só que o hospital teve, mas como foi a experiência, o que achou o ponto alto, o que achou o ponto fraco, porque não tem principalmente perfeito. de casos recentes, porque eu tive amiga, por exemplo, que teve numa maternidade em São Paulo que disse que o bebê levou assim 8 horas para ir pro quarto. E hoje eu sei que já não é realidade. Os processos se aprimoram. Às vezes a maternidade, depois de alguns anos, entrou num programa de incentivo ao parto e não tem mais aqueles protocolos que antes tinha de tirar o neném, já ir pro berçário, enfim, tem muita coisa. Que é a realidade que a gente vive aqui. Eu tava esses dias participando de um grupo, eu nem sabia, né? Mas o Madre Teodora era o hospital mais cesarista de Campinas. E aí, de uns tempos pra cá, eles entraram no programa, exatamente. Eles mudaram, na verdade, a diretoria também. Então, foi uma série de mudanças. E hoje é um dos hospitais que tá super encaminhado pro humanizado. Quando eu mudei pra cá, inclusive, que eu não sabia onde eu ia ter, uma pessoa que trabalhava lá dentro me falou, aqui é cesarista, o outro particular é quase cesarista, só não assume. E recentemente ela falou, não, aqui a gente tá fazendo assim, tem 2 anos. E assim, a gente não tá falando numa conotação de julgamento, é só importante você saber qual é o jeito do hospital, se tá batendo com aquilo que você busca. Se você quer uma cesárea, ótimo, daí vão se encaixar alguns hospitais. Se você quer um parto natural não, humanizado, vão se encaixar outros. É mais uma questão de você buscar o que está dentro do que você quer. E não só relacionado ao parto, né? Acho que o parto é uma das coisas. Sim. Mas a forma como eles vão lidar com o seu bebê, a forma... antigamente, levarem os bebês para os berçários. Hoje em dia não é mais tão comum, mas tem hospital que ainda faz. Então, entender também... E já tem outros se é importante pra você, se é importante pra você Exato. ficar com o bebê desde o parto, ir pro quarto com você não quer que ele vá conversar, você não vai escolher aquela maternidade que tem aquilo como protocolo. Você não vai arrumar briga lá na hora. Você tá dentro da instituição. Você tem que obedecer as regras. Você não vai ter grande força, né? Não adianta pensar que você Até vai... foi Ou, por exemplo, em casa. O plano de parto. Se você dá muito valor ao plano de parto, você tem que ir para um hospital que você saiba que vai conduzir, que ele vai ser flexível de acordo com o que você quer. Porque a grande maioria é bem protocoladinho, e não vai estar aberto às suas modificações. Então, isso também já restringe bastante. Outra coisa que tem que dar uma olhada, se você vai fazer uma cesárea ou
enfim, independente do parto, mas você quer receber muitas visitas, você quer fazer uma antessala com doces e etc. Eu fiz na primeira, tá? Então, eu escolhi uma maternidade que o meu plano atendia, que o médico fazia ali e que tinha uma antessala. Isso naquela época era importante pra mim e eu quis fazer tipo uma festa na maternidade, enfim. E aí o parto não ficava super cheio. Já em compensação, tem maternidades que só pode subir 2 pessoas. Se você tem uma família enorme, você não vai querer escolher um lugar que você não pode ter sua mãe, seu sogro e sua sogra. Vai ter que ficar se revezando. E tem que fazer alguém descer pro outro subir. No nascimento da Helena, meu irmão fez isso. Ele veio um dia antes. Ele, nossa, eu achei, ele fez esse comentário recentemente, eu achei que eu ia ficar o dia inteiro lá. Eu mal fiquei, se eu fiquei 10 minutos na sala, ele só ficou dando espaço pra quem tinha que precisava subir. Porque ele já tinha visto, enfim, então... a gente sabe também que assim, é um recém-nascido, não é pra ficar recebendo 1000 visitas, mas às vezes é a sua família, são amigos próximos que querem conhecer, você vai estar ali que te acompanhar a gravidez toda, né? Outro ponto que eu acho que nem sempre é muito valorizado, mas que hoje eu valorizo por experiência do parto do Gabriel, é a questão da hotelaria. Na época, eu escutei da minha médica até falar assim, porque é um absurdo quem sei lá, escolhe o hospital por conta de hotelaria. A gente que trabalha com isso, né? A gente tem empresa que trabalha com essa parte de hotelaria, entende, gente, que tipo, vende tudo nos lençóis e etc. Eu não tive uma super experiência no parto do Gabriel, foi meio triste, assim, meio degradante. E hoje eu também valorizo a questão da hotelaria. Você sabe que o hospital que eu escolhi... Entra na parte de higiene, entendeu? É higiene. O hospital que eu escolhi, dizem que não tem uma hotelaria boa, não no sentido de higiene, mas no sentido assim, são poucos profissionais. Então às vezes você pede, por exemplo, eu preciso de uma toalha. Putz, até a toalha voltar pra você, a enfermeira já teve que passar em outro quarto, ela já esqueceu que você precisa da toalha. Então, o serviço não é tão o serviço não é muito bom. Então, como eu tô querendo lá, eu já tô pensando que eu vou levar, sei lá, vou levar a toalha que eu quero pra Serena, eu vou tentar me cercar um pouco, porque é algo que eu tô tendo que abrir mão. E que tem outro ponto que é mais importante pra você nesse momento. Isso, infelizmente, né, o que a gente tava falando, eu acho que São Paulo ou grandes cidades, não sei, tem, embora a gente também esteja numa grande cidade, mas enfim, existem hospitais muito maravilhosos e perfeitos. Aqui em Campinas a gente esbarra um pouco nessa questão de ter pontos bons, pontos não tão bons, e aí você tem que abrir mão de certas coisas para se encaixar com outras. Conseguir achar uma opção que tenha uma hotelaria excelente, um serviço excelente, uma UTI ótima. Exatamente. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade não aqui. Tem muita opção. E essa nossa realidade eu acredito que seja a da maioria do país. Uma ou outra cidade tem super hospitais maravilhosos e que tenha tudo isso. Então, acho que mesmo nos maravilhosos tem alguém que sempre vai achar não foi tão bom isso ou aquilo. E aí, eu acho que também é isso, Aninha, é entender o que você vai valorizar mais. Então, para mim é mais importante a questão do plano de parto. Para mim é mais importante a questão de uma super UTI neonatal. Para mim é mais porque é uma gravidez de risco, porque o bebê tem alguma coisa. Então você tem que entender e ali vai entrar em categorizar por prioridade mesmo. Porque não vai deixar o 100%. Fazer o seu pilar, né? O que para você é importante, é fundamental e o que dá para abrir mão. E às vezes uma coisa simples pode desempatar, né? Duas escolhas. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu tenho 2 maternidades equivalentes e a minha sogra, tá todo mundo ali na expectativa, tá todo mundo querendo ver minha mãe. Eu vou escolher uma que, sei lá, abre a janela e a pessoa te vê ali, porque aquilo é importante pra mim, eu quero que a minha filha veja logo. Então é um detalhe que, tem gente que fala assim, besteira, um vidro na maternidade. Mas pode ser um critério de desempate. E outra coisa, o que é besteira pra mim, às vezes é fundamental pra você, eu acho que não tem dessa. Cada um, né, sem se importar com o outro, sem entrar nisso. Exato. Bom, eu posso falar o que eu tô levando em consideração na hora de escolher
A maternidade que já está escolhida, se Deus quiser. Também tem esse ponto, às vezes a gente escolhe e chegando lá às vezes não tem vaga, ou às vezes não tem plano B, né? Tem que ter o plano B, às vezes não tem a tal da UTI neonatal e às vezes é obrigatório, se é um bebê que pode ser que venha prematuro, enfim. Então, pra mim foi simples, acho que depois a Má vai contar a história dela, mas pra mim foi um pouco mais simples, eu não tenho uma grande, super enorme expectativa. Então, muito provavelmente vai nascer de cesárea. Viu, amiga? Eu já sei, amiga. Tô tranquila em relação a isso. Tem que ser o que você quer. Com certeza. Então, eu brinco que só se escorregar. Se escorregar, muito que bem. Mas, então, o que eu levei em consideração principalmente? A minha primeira experiência, que apesar de ter sido num hospital de bastante referência em Campinas, não foi uma experiência maravilhosa na época. Então, desde quando eu tive essa experiência, eu falei, não, próxima vez eu não quero ter aqui. E aí eu peguei um outro hospital que é referência em Campinas também. Outro ponto que eu levei em consideração foi a questão da localização. Então, ele ser bem localizado, as isso é muito importante, né? conseguirem ter acesso a esse local, porque eu sei que, enfim, pelo menos a família mais próxima vai querer visitar logo aí nos 3 primeiros dias. E essa questão que eu tinha falado, de hotelaria, de entender um pouco do hospital, de saber se é um hospital que vai me deixar ficar com o bebê junto comigo, que não vai querer levar para um berçário. Então foram os pontos que me fizeram optar por esse hospital. E você tá tranquila e feliz com a sua escolha? Eu tô tranquila, exatamente. Acho que o resto plano de parto, isso aqui, é conversado muito mais com o meu médico do que com o hospital em si. Então, com a estrutura eu tô mais tranquila. Tá. Bom, pra mim não foi uma coisa muito simples dessa vez. No da Helena foi muito, muito simples. Eu tava mais ou menos como a Tá, assim, meio tranquila. E agora, por eu estar buscando uma experiência diferente e por estar buscando uma tentativa de parto normal, humanizado, muitas coisas esbarram em vários hospitais. Por exemplo, no que eu tive a Helena, ele é super protocoladinho. Então, ele não libera, assim, por exemplo, de amamentar na primeira hora, de não fazer todos aqueles cuidados com o recém-nascido, que pode esperar um pouquinho. Eles não, eles são bem quadradinhos e zero flexíveis de atender o médico ou o paciente. Então, nesse momento que eu tô querendo ser mais, assim, protagonista, ficou um pouco difícil, não é a minha escolha agora, na verdade eu não tô nem cogitando ele agora. Apesar de ter sido uma boa experiência com a Helena, me atendeu no que eu queria na época, muito bem na época dela, aliás, não tive nenhuma reclamação. Agora, pra mim, estão contando outras coisas, assim, eu acho que eu tô priorizando muito o momento do parto. Então, que lugar que eu vou ter os melhores recursos de uma banheira, de uma bola, de uma banqueta, o lugar que eu vou poder começar e finalizar na mesma sala meu trabalho de parto, porque, por exemplo, isso que a Aninha estava falando de desempate, um dos hospitais que eu visitei e que eu gostei muito, quando eu estiver na fase ativa, assim, já pro expulsivo, eu tenho que ir pro centro cirúrgico. E aí isso já me dá uma desesperada, assim, que eu vou quebrar muito hormonalmente o ciclo que eu tô de ocitocina ali, de liberação para influenciar no parto. Vai vir toda a adrenalina na hora ali de racionalizar a questão toda, de não poder ter grandes recursos no centro cirúrgico, porque não dá pra você levar mundo pro centro cirúrgico, é uma coisa muito, né, assim, um ambiente estéreo, que tem que estar muito bem ali cuidado. Então isso já me fez não querer muito. Muito provavelmente esse vai ser meu plano B, caso não dê certo. Sim. Mas já é um plano B um pouquinho desconfortável dentro daquilo que eu tô buscando. Eu tô visitando... Mas melhor do que outras ainda, né? Sim, mas ainda é um local que respeita o plano de parto, ainda é um local onde eu possa ter as minhas vontades mais atendidas do que num hospital que é mais quadradão. No hospital que a Tá teve o Gabi, por exemplo, eu já tenho, na verdade, uma ressalva engraçada com lá. Toda vez que eu fui, eu não me senti bem lá, sem grandes explicações, sem grandes coisas, assim. Eu sempre penso, eu não quero ter aqui, eu não quero ter aqui. Então me dá até certo receio, porque é um hospital que a minha médica frequenta muito, faz muito parto lá. Me dá um certo receio de se ela tiver com uma outra gestante lá e falar, olha, eu tô no meio de um trabalho de parto, você tem que vir pra cá, eu já tenho esse medinho. Lá no hospital que o Gabi nasceu, tem a questão também que as doulas não entram, elas contam como visita.
Então, se você tiver o parto das 9 da manhã às 9 da noite, ok, ela pode contar com uma visita. Passou desse horário, ela tem que sair. Então, ela não pode te acompanhar e aí não faz sentido nenhum, né? Ela vai fazer o quê? Ela não é uma visita, ela é parte da equipe. Então, também não entra lá também, né? Não, no centro cirúrgico não. Na fase do expulsivo, ela também é deixada pra fora da sala. Como uma visita. Como uma visita. É. Então já é um hospital que também não faz muito sentido. Me dá um certo receio de se ele virar meu plano C, por exemplo. Você vê que é um não hospital, plano feito por mim, plano... E você vê que é um hospital super tradicional da cidade. Muita gente gosta. Super respeitado. Tem dizem, né? Eu não sei se ainda é, mas acredito que sim. Tem a melhor UTI neonatal da região. E ainda assim peca em coisas que, tipo... O que eu sei deles é que, assim, eles não são flexíveis tanto quanto o que eu acho que tanto quanto que a Lelê nasceu. Só que eles já são mais humanizados, então o inflexível deles já tá à frente do que a Lelê nasceu. Entendi. No caso da Bruna, foi aquela coisa que eu falei, queria receber muita visita, muita coisa, peguei uma antessala. No da Clara, eu queria já a melhor maternidade, fui pra melhor, mas eles ainda não estavam super assim, ao apoio do humanizado, do normal. Então, eu sofri um pouquinho na espera ali do parto, enquanto a médica vinha me atender, eu fui colocada deitada, eu fiquei em posição desconfortável, e isso não foi uma super assistência. Mas hoje eu já sei que é diferente, por isso que, assim, 2 anos faz uma diferença enorme na hora de escolher, com a experiência. E no da Alice, eu não queria justamente obedecer as regras da maternidade naquela coisa quadrada. Queria tudo do seu jeito. Eu queria... uma nova experiência. Foi uma coisa que me falaram, inclusive, na gravidez, que assim, quando você tá dentro do hospital, você tá na casa deles, então você obedece as regras deles, né? Por isso que eu tenho por estar na minha casa, eu obedeço as minhas regras, mas enfim... não é o caso. E acrescentando uma coisa, por isso que eu tô abrindo mão um pouco da hotelaria, que nem eu falei antes, porque eu tô privilegiando esse momento parto que eu queria ter uma experiência diferente. E eu acho que assim, optando por um lugar que respeita um pouco mais, te poupa um estresse gigante na hora. Porque você não quer falar assim na hora, não, ela não vai pro berçário. Se a enfermeira vira pra você e fala, estamos levando o bebê para os cuidados, como que você vai se impor nessa hora? Você não vai, você tá ali, você acabou de ter o filho, você vai obedecer o que eles estão falando. Agora eu vou te contar, eu me impus. Eu não sei me impor. Eu também não sei. Então é muito de perfil. Também. Depois você pode contar com isso. Mas eu me impus, porque quando eu tava na recuperação, não tinha o quartinho pra UTI pro Gabriel. Não tinha espaço pro Gabriel subir pro berçário. E aí ele teria que subir para um outro lugar, então ele subiria para o 4º andar, onde não tinha vaga para eu ficar, que foi um problema de hotelaria, e aí eu tive que subir para o 2º andar. E aí ela falou, olha, ele vai subir para o 4º andar porque ele tem que ser analisado pelo pediatra, etc, e você vai subir para o 2º. Eu falei, não vou. Então, se não tem espaço para eu ficar no 4º andar, você vai me deixar aqui na recuperação. Mas não tá entendendo. Mas que bom que você teve essa presença. Eu não tenho. Fica tranquila, não sei o que. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu Igual, não vou subir. Banho na primeira hora ali, na primeira hora de vida, no primeiro dia. Se eu não fazia questão de dar o banho, de ter aquela coisa de esfregar o neném e tal, eu ia ter que falar pra enfermeira, não, meu bebê não vai tomar banho agora. Não, você pode conversar com a pediatra. Não é isso que eu... escolhi. É delicado. Tem que saber ter essa presença. Tem que entender você também, né? O quanto... Mas eu nunca achei que eu queria capaz de falar alguma coisa. Ali na hora me deu uma coisa, eu falei, não vai. Uma coisa que eu queria muito no parto da Lelê foi cesárea, né? E aquele pano todo. Eu queria muito que descesse, mas depois eu tentei na hora, mas assim, sem a menor chance. E depois eu vim a saber que sem a menor chance naquele hospital, entendeu? Não é pra mim, não é pra... Então, no da Bruna, eu não sonhava com parto normal, mas eu falei pra médica, eu falei, você não tem como deixar sem aquele pano pra eu ver o que tá acontecendo? Eu queria muito ver ela nascer. Também. E ela falou assim, não, aquilo lá é um campo estéreo, campo cirúrgico, tenta enxergar no reflexo da luz. Sabe? Mas é que nem os braços, gente. Eu relatei isso no meu vídeo de parto, eu já fiz um relato sobre o vídeo de parto, a gente vai deixar aqui no site. As 3 tem, a gente vai deixando cada aqui. Uma. E aí lá eu comentei que assim, eu de fato não tenho grandes expectativas. Eu tive uma experiência boa, que eu considero boa pro parto do Gabriel. Só que uma coisa que me incomodou foi a questão dos braços amarrados.
E aí toda hora a gente dá ciricutico, é ficar com o braço amarrado que você quer passar o rosto. Aí eu falava, não. O meu só ficou um. Eu comecei, aí eu falava pro anestesista, falava, ai, desculpa, amor. Prometo, não vou fazer nada. Aí ele tirava, eu colocava, ele prendia, tirava. Chegou a, sei lá, quinta vez, eu falei assim, na boa, não coloca mais, porque eu vou continuar coçando o rosto. E aí eles foram flexíveis. Aí ele me questionou, ele falou assim, ai, pelo amor de Deus, mas você jura que você não vai passar a mão pelo campo cirúrgico? Não vou passar a mão pelo campo cirúrgico, fiquei com a mãozinha aqui. Porque você vai querer se contaminar. Não, eu falei dessa coisa do campo, mas eu soube já de partos humanizados que a médica não deixou com aquele campo todo na frente da mãe e que ela deixou a mãe ver ali, né? Que baixou um pouquinho. E mesmo sendo cesárea. É possível. Eu teria que entender, eu não consigo entender por que tem que ter o tal do campo cirúrgico. Porque você não tá estéril. Aqui. Eles esterilizam aqui, cobriu daqui pra cima, você não tá... Esteriliza a cara também, não tem problema. Me pinta inteira de ouro. Tipo, eu prometo, vou me comportar, eu prometo. Eu prometo. Abre um solinho só no campo estéreo. Gente, mas assim, só tem esse cuidado enorme de estéreo, porque eles estão abrindo várias camadas, né? Porque é uma cirurgia. É uma cirurgia. Uma cirurgia. Se fosse um parto, não tem essa coisa da gente ser suja. Mas enfim. Bom, resumindo, o mais importante é uma reflexão da mulher, principalmente, junto com o marido, para entender o que é importante para eles nesse momento nascimento, né? Nesse momento tão grandioso da vida. E a partir disso, e usando todos os recursos ao seu redor. Então, o convênio, o seu médico, a equipe como um todo, não só o obstetra. E aí você vai se cercando para que realmente seja um momento especial. Independente da sua escolha, independente do que é prioridade para você, o importante é que vocês estejam confortáveis e consigam o melhor local para isso. Exato. E a gente focou assim nessa coisa do convênio porque é a nossa realidade. Eu sei que a gente não consegue atender a expectativa de todo mundo que assiste, que às vezes tem uma realidade diferente, que procura maternidades públicas, mas a base é a mesma. Procurar ter, experiências naquele lugar, de pessoas naquele lugar, de saber se atendem ao plano de parto, né? Se você vai ser respeitada, se vai ser assim. Respeitado dentro eu já ouvi, por exemplo, de pessoas que trabalhavam comigo em Mogi, de falar da enfermeira, falar, não grita, Nana. Gente, isso é horrível, sabe? Isso eu conheço de maternidades boas de São Paulo. Então, em maternidade. De lugares que você vai ser respeitada. Eu acho que isso é o mais importante. Muito além do frufru, da hotelaria, é você ser respeitada. Isso ou da suíte principal. presidencial. É essencial, né, na verdade. Exato. Principal é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos 3 canais e ativar o sininho para receber quando entrar vídeo novo no canal, aqui na notificação embaixo. E comentem o que para vocês foi importante também, o que vocês levaram em consideração e como foi a experiência. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.